Meu amigo, minha amiga, caríssimos de Deus, sejam muito bem-vindos ao Gotas de Fidelidade Podcast, novamente aqui no ano de 2023, toda segunda-feira às 8 horas da noite, no canal da Comunidade Católica Fidelidade da Cruz no YouTube. E vamos juntos! Se você já é nosso inscrito, eu tenho que sempre agradecer a sua presença por estar aqui conosco toda segunda-feira, toda semana. Muito obrigado. Curta esse vídeo aqui, é importante para nós, é importante para a evangelização, para que mantenha, né, muitas outras pessoas também conhecendo esse nosso projeto. Se você ainda não é nosso inscrito, por favor, se inscreva e também compartilhe, né, esse nosso episódio de hoje, muito importante, pois vamos iniciar uma nova jornada com você aqui nas nossas conversas de cada semana. Então, eu quero abrir primeiro, deixa eu pegar aqui. Eu quero abrir primeiro, né, com o catecismo, que é importante que nós possamos pegar algumas definições antes de iniciar o nosso episódio. Olha só, a primeira coisa que nós aprendemos dentro da vida cristã, daquilo que nos cabe como católicos, é a oração. O catecismo, no seu número 2700, fala o seguinte: que Deus fala ao homem por sua palavra. E é por palavras mentais ou vocais que a nossa oração cresce. O mais importante é a presença do coração naquele a quem falamos na oração. Que a nossa oração seja ouvida, para que nossa oração seja ouvida, depende não da quantidade de palavras, mas do fervor de nossas almas. E aí, eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que nesse nosso novo mês temos, né, como Santa Teresa, um pilar para falar sobre o nosso tema, né, que é a oração. Ela nos diz, numa simples frase, que a oração é um trato de amizade com Cristo. É um dos seus princípios, de que a amizade nada mais é algo que gera semelhança. A gente pode comparar assim, que quanto mais grau de intimidade nós temos com Jesus Cristo, mais também seremos santos à semelhança dele. Algumas coisas ela nos destaca, né, que são muito importantes. Aquele que é cristão, que é católico e vive sem a oração, acaba que o amor que ele diz ter se transfigura apenas só em sentimentalismos. Se nós realizamos serviços aos outros sem oração, acaba se tornando um exibicionismo. Se realizamos penitências, acaba sendo mais um masoquismo. E se desejamos mudar o mundo e fazer o bem, sem oração, é apenas uma ideologia. Bem como a fé, a oração nasce da escuta. Então, dessa forma, a oração cristã, ela deve ser algo que, antes de pedir, antes de implorar, antes de ir a um encontro, é algo que chega a nós. Precisamos escutar e acolher a palavra de Deus. E o objetivo desse mês é exatamente isso: buscar em nossos convidados uma experiência de vida cristã, ou então aqueles projetos, as metas para viver esse ano novo. E um testemunho de vida cristã, de oração e também com base em todo o ensinamento de Santa Teresinha, de Santa Teresa d'Ávila, né, aprender esse caminho de santidade, que é levar-nos a uma vida completa de oração. E você, meu irmão, já está aqui conosco? Participe pelos nossos comentários. Fale conosco aqui pelo chat. É importante a sua presença, manter esse contato. Lembre-se que você que faz esse podcast acontecer. Eu vou estar aqui sempre de olho no que você está escrevendo, na sua participação, para manter aqui, né, um momento de interatividade
e você ser esse personagem que nos ajuda a enriquecer esse episódio. Eu vou chamar agora as nossas apresentadoras, que estão, né, uma já está conosco já há um tempinho, e temos uma estreia hoje. Eu vou deixar para que elas possam se apresentar e falar um pouquinho da expectativa para o dia de hoje. Então, a primeira, eu quero chamar a Bruna. Seja bem-vinda! Oi, boa noite! Que alegria estar aqui mais um dia, mais uma noite. É isso E aí. hoje, E e hoje a para a gente nossa tem uma estreante, apresentadora nova, né? Nossa, que alegria! não é? Cada vez mais, né, novidades. E vamos lá. Seja Sim! bem-vinda, Carita. Olá, boa noite. Uma alegria estar aqui. Muito bem. Eu vou continuar aqui nos bastidores. Qualquer coisa é só gritar que a gente chega. Chega junto Pode aqui. Tchau, deixar. tchau. E aí, minha irmã, como é que tá o coração? Tá aqui a mil, mas estou muito feliz, né? É um desafio para mim, né? Vencer a timidez, mas ao mesmo tempo é um presente, né? Presente de Deus. Ter essa oportunidade, né? Receber essa missão. Quando eu recebi o convite, a primeira coisa que eu pensei foi: meu Deus, mas eu não consigo. Mas aí depois já me veio aquela passagem, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, se ele me escolher, ele vai me capacitar. Exatamente. Eu lembro que no meu primeiro podcast que eu apresentei, eu fiquei tão nervosa. Nossa, eu passei o dia, né? Naquele nervosismo, mas é só começar. E aí a gente vai continuando e vai dando tudo certo. E hoje o nosso convidado é mais que especial, né? Porque já é um convidado de casa, já é, né? Já está ali no nosso convívio, então vai dar tudo certo. Com certeza. Vamos chamar ele então? Vamos. Nosso convidado de hoje, senhoras e senhores, Lucas Medrado. Boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Bem? Boa noite, Lucas. Seja muito bem-vindo. O Lucas, ele já é o nosso convidado fixo, né, Lucas, do início do ano. Desde o nosso primeiro podcast. Estava no primeiro, no ano passado, esse ano também. Então, todo ano está aqui com a gente, graças a Deus. Exatamente. Então, é uma honra estar aqui. Espero que seja mais um bate-papo mesmo, né? Não é nenhum tipo de... A gente não tem providência de ser uma aula, de ensinar vocês, né, o que é a oração. Enfim, todo mundo aqui já tem uma vivência e que a gente possa ir partilhando mesmo, né? Mas como uma partilha, não como uma aula, uma imposição, nada nesse sentido, até porque, né, existem várias maneiras, né, das pessoas fazerem as suas orações e estarem aí. Cada um tem sua intimidade com Deus, né? Cada um tem a sua forma e não tem uma forma correta. Tem a forma errada, mas uma única forma correta não tem, né? Exatamente. Lucas, eu espero, né, que tenha já mais pessoas novas aqui. Esse podcast vai ser alcançado, né, para outras pessoas, e tem pessoas que ainda não te conhecem. Então, só dá um resumo de quem é o Lucas para que as pessoas possam também te conhecer para a gente. Eu sou o Lucas, eu tenho 32 anos, eu sou casado com a Camila, eu sou pai da Sara e do Caio. A Sara vai fazer 4 anos agora em janeiro, o Caio tem 2 anos e meio. Eu sou discípulo aqui na comunidade, estou aqui na comunidade, né, desde 2014, 2015. Sou músico, mas sou professor de geografia, sou professor de ensino religioso e sou uma pessoa que é apaixonada por Deus, né, nunca deixo as coisas de Deus sobressaírem a minha rotina, aos lugares que eu vou. Eu sempre
busco irradiar o amor de Deus onde quer que eu esteja. Isso é um desafio enorme, um dos meus maiores cristão, todas as realidades por onde eu ando, porque nem todas as realidades que eu frequento são cristãos, né? Às vezes no trânsito, no trabalho, numa consulta, e irradiar esse amor de Deus em todas as realidades. E esse sou eu. Esse ano eu faço 33 anos, já tem 20 anos que eu toco em missa e estou aberto à vontade de Deus. É isso. Que coisa boa. Lucas, como você já falou, né? A gente vai falar nesse episódio de hoje sobre a oração, né? Sobre o que é a oração. Como você disse, né? Não tem só uma forma certa, né? De fazer oração, de rezar. Tem a forma errada, mas não tem uma só forma certa. E aí, Santa Teresinha do Menino Jesus, a nossa baluarte, ela fala assim pra gente: para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado para o céu. É um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. E como que é hoje, Lucas, a sua vida de oração? Né? Que você falou, você é pai, você é professor, você é esposo. Então, dentro da sua rotina, como que é a sua vida de oração? Vamos lá. Pensando, né, nesse podcast, hoje eu vim uniformizado, e aí vocês vão entender, olha só. Hoje eu vim com ele aqui, ó. São José Maria Escrivá. Ele é um santo, né, que me ajuda muito, porque quando eu o conheci, as primeiras frases que eu ouvi fizeram todo sentido para mim, sabe? Então, nós temos os santos de devoção aqui na comunidade, né? Cada santo, ele nos ajuda com uma espiritualidade, mas atualmente São José Maria Escrivá, ele tem me acompanhado, ele tem me ajudado muito, muito, muito. Por quê? Porque hoje eu não tenho tempo hábil de passar 1 hora, 2 horas, né, dentro de uma capela rezando. E São José Maria Escrivá, ele vem nos ensinar a santidade no cotidiano. E para mim isso fez todo sentido. Fez todo sentido, né? E tem várias frases dele que são sensacionais. A primeira que eu escutei, eu até anotei aqui, ó. São 2 partes. A primeira é: cumpre o pequeno dever de cada dia. Faz o que deves e está no que fazes. Então, cumpre o pequeno dever de cada dia. Então, ele vem nos mostrar que, dentro da minha realidade, eu cumprindo aquilo que eu estou fazendo e abraçando aquilo que deve ser feito naquele momento, eu estou sendo santo, né? Cumprir aquela atividade que nem sempre é boa, né? Nem sempre é prazerosa, isso me santifica. Nós não tivemos nenhum santo que não passou por dificuldades, provações, muitos passaram até pelo martírio, e a gente passa por essas dificuldades no dia a dia. Então, hoje, a minha forma de rezar, as minhas orações, boa parte delas, não todas, tá? Mas boa parte delas estão vinculadas ao cotidiano. E isso não é fácil. Né? A gente, não, vou ali, vou lavar uma louça e vou rezar. Não é fácil. Não é fácil, porque o Padre Wesley aqui na comunidade, né, em uma homilia, ele falou algo que fez muito sentido para mim, que muitas vezes nós não confessamos o pecado da distração. E muitas vezes a pessoa pode passar 2, 3 horas dentro de uma capela, ou rezando o texto, e pensar no feijão que está no fogo, né, pensar no que aconteceu no Brasil, enfim, a mente, ela, dá muitas voltas. Então, aí São José Maria Escrivá vem, faz o que deve ser feito, e você tem que estar ali naquilo que você está fazendo. Se a minha realidade hoje, ela pede que eu troque a fralda do meu filho, não é para eu estar rezando o texto, é para eu trocar a fralda do meu filho. Mas também vai ter um momento que eu vou precisar estar ali rezando o texto, que eu vou precisar mesmo de uma oração, de uma meditação. Então, hoje,
eu busco, né, dentro da minha rotina. Hoje, assim, eu sou professor, estou de férias, então hoje minha rotina, eu acordo mais cedo, né, as crianças estão dormindo, minha esposa também, eu acordo mais cedo, tomo meu café da manhã, faço aí uma leitura, né, uma leitura espiritual. E no meio dessa leitura as crianças acordam e aí eu fico com eles. Eu fico com eles, brinco com eles. E aí, né, as coisas vão acontecendo durante a manhã, às vezes a gente sai, às vezes não. Na hora do almoço a gente faz uma oração. Aí, né, no período da tarde, a gente, né, todos vão dormir. Às vezes eu acordo um pouquinho mais cedo, tenho que rezar um pouquinho também. Às 18 horas, tudo para, a gente reza o texto. E aí a gente, né, assim, como são crianças pequenas, a gente fica meio em função deles, né? A gente busca fazer a rotina deles. E aí depois que eles, né, eles vão jantar, a gente dá banho neles, e aí, para tudo, a gente vai pro quarto deles e a gente reza. Eu, minha esposa, os meninos, a gente reza, a gente agradece. Peço para eles fazerem um exame de consciência, pedir perdão, às vezes eles não querem. Cada tá tudo bem, mas não é, não, é uma bagunça, assim, né? Tem muito. É uma aventura, sabe? Mas a gente, todo dia, a gente reza, a gente canta alguma música de Deus. E aí eles dormem. Aí é o momento em que eu fico com minha esposa, né? E aí tem toda. E aí eu rezo com minha esposa, né? Antes de dormir. Não é aquela oração completa, aquela oração demorada, não, porque a gente está só um cansaço. Né? Mas buscar também, em cada momento, em cada provação, em cada dificuldade, dar graças a Deus. Né? Eu tenho aprendido muito que nós devemos nos santificar nas provações. Né? É uma fechada no trânsito, é uma palavra que você não gostou de ouvir, é um julgamento, é algo, então, isso também é oração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa aprovação, por essa dificuldade, porque isso me ajuda a ser uma pessoa melhor. Eu não sou tão bom assim. Eu preciso dessas humilhações para te encontrar, porque quando nós vamos nos colocar em oração também, algo que eu aprendi se coloque na presença de Deus como nada. Deus é tudo. Você não vai ali despejar. A primeira coisa assim, que funciona para mim. Cheguei para fazer oração. Senhor, eu reconheço que eu sou pequeno, que eu sou nada, que tu és tudo, que tu és grande e que eu preciso de ti. Então, esse primeiro momento de abandono na minha oração, ele é fundamental. Porque senão eu vou ser que nem o fariseu, que chega diante, né, chega no templo, ao lado do publicano e fala: Senhor, obrigado, por eu não ser que nem como é que é. Uhum. Né? E esse tipo de oração, ele não agrada a Deus. Né? Quem voltou justificado foi o publicano, que fala: Senhor, eu não sou digno nem de te olhar, eu não sou digno nem de levantar minha cabeça, porque eu sou pecador. E na Bíblia fala, né? Este segundo voltou para casa justificado. Então, para quem está nos acompanhando, né, o que me ajuda no primeiro momento da oração, reconheça a sua insignificância, a sua miséria, mas é reconhecer mesmo, reconhecer, porque quando você reconhece que você é nada, não é ficar só nisso também. É entender que eu sou nada por quê? Porque Deus, ele é tudo. Deus, ele é tudo, ele é criador de tudo, ele pode tudo, e por um motivo humanamente desconhecido, ele me fez e ele me ama. E eu dou graças a ele por isso. Então, esse primeiro momento da oração é um momento em que você respira, em que você tira muitas vezes as máscaras, né, que a gente ouviu tanto aí na nossa conferência. Uhum. Tira a máscara. Diante de Deus eu não sou um cantor, eu não sou um professor, não. Diante de Deus eu sou um filho muito pequeno, muito errado, que tem que melhorar muito ainda e que eu só vou melhorar se eu tiver acesso à graça dele, né? Graça é isso, é aquilo que Deus nos dá gratuitamente por algum motivo que humanamente a gente não conhece. Então, eu acho que nesse momento
inicial da oração é muito importante isso, sabe? Falei demais. Que isso? Carita, você quer complementar? Oi, estão me ouvindo? Hã? Ah, sim. É interessante que você falou sobre, no início, né, sobre as dificuldades, né, que não é fácil, né, você falou, mas você demonstrou aí com a sua experiência que hoje você tem uma vida de oração, né, que você tem uma rotina, que a oração está inserida mesmo na sua vida, na sua família, junto com a sua esposa, com seus filhos, de tal modo que Deus está sempre ali, né, na sua mente, no seu coração, a sua vida está permeada pela oração. Mas talvez nem sempre foi assim, né? Talvez até você chegar nessa rotina, até você estabelecer, né, um hábito mesmo de orar todos os dias, de falar com Deus todos os dias, talvez você tenha tido dificuldades, tenha tido momentos assim que você se viu talvez paralisado, né? E por algum motivo não estava se dando conta de que isso era consequência da falta de oração. Você já teve alguma experiência assim, algum momento que te paralisou, que você percebeu que o que faltava era justamente a oração? Com certeza. Assim, eu percebi, eu me casei em dezembro de 2017, né? Então, a gente tem 5 anos, né? Tem 5 anos agora de dezembro que eu me casei. E depois, aí eu me casei em 2017, 2018, né? Minha esposa engravidou, e 2019, em janeiro de 2019, minha filha nasceu. E aí tudo mudou, porque eu percebi que eu não tinha tempo, né? Eu não tinha tempo porque a paternidade, ela requisitava muito tempo, o matrimônio requisitava muito tempo, o meu trabalho requisitava muito tempo, e eu não tinha organização nenhuma, é a falta de rotina. E nisso, onde eu aprendi a ter rotina e aprendi até o que era rotina e a importância da rotina foi aqui na comunidade. E isso é algo super recente, viu, gente? É algo super, super recente, questão de que eu vi mesmo, sei lá, questão de meses, assim, de sentar, fazer uma rotina. A gente não está falando de. A gente não está aqui entre pessoas que têm uma longa caminhada de sucesso. Teve até aquela formação geral da Mônica, né, sobre rotina, que ela parou, chamou a comunidade e falou: gente, é assim que se faz rotina. Ensinou a gente passo a passo como é que faz, né? E eu queria falar o seguinte para quem está nos ouvindo, que eu tive que perder muito tempo, né, para valorizar o tempo que eu tenho hoje. Então, hoje, nessa minha realidade, de todos os períodos da minha vida, hoje, com 32 anos, é onde eu tenho menos tempo livre e é onde eu sou mais produtivo. Isso é graça de Deus, isso também é fruto, né, de uma rotina, de entender que eu não posso me dar o luxo de fazer algumas coisas. Por quê? Porque a minha realidade não permite, né? E muitas vezes essas coisas, elas são lícitas. E a gente vai chegar na oração. Por exemplo, eu não me dou ao luxo de tirar um dia da minha semana, sei lá, para jogar um videogame. Vou falar, Camila, fica aí com as meninas, com os meninos, que eu vou me trancar ali no quarto e vou jogar videogame porque eu mereço, que eu tô cansado. Não. Jogar videogame não é pecado. Mas na minha realidade hoje, eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso, porque senão eu vou sobrecarregar a minha esposa. Mas isso tudo eu só descobri quando eu fiquei apertado, fiquei enforcado. Falei, como que eu lembro que eu me perguntava como que as pessoas conseguem ter filho, ter 2 filhos, ter filho e trabalhar. E aí eu entendi, eu falei assim, se organiza. Porque aí eu fui entendendo que eu estava perdendo tempo. Como é que eu consigo maratonar uma série e não consigo rezar um texto? Que é o que acontece muito, né? Maratonar uma série não é errado. O errado é você
assistir a série e não rezar. É isso. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, nossa, assim, até eu casar mesmo, era muito indisciplinado de pagar a academia e não ir, de chegar em casa e dormir a tarde toda, e ser procrastinador, de entregar tudo em cima do prazo no meu trabalho, e ficar sempre com aquela sensação ruim, de não ter um firme propósito, de ser guloso, de ter dificuldade em vários aspectos da vida, sabe? E tudo isso foi o quê? Falta de oração, falta de disciplina. Então, para quem está nos escutando, né, e está todo mundo aqui no mesmo barco, ninguém aqui tem tempo disponível. Ninguém aqui. Todo mundo tem que fazer alguma coisa. Se tu tem tempo disponível, tu é muito privilegiado e cuidado, porque, né, quando a gente tem muito tempo disponível, se a gente não emprega algo digno, algo correto, a gente se perde, né? Mente vazia, oficina do capeta mesmo. Então, assim, é muito importante a gente ter essa preocupação. E por muito tempo, cara, eu não tive essa preocupação. Eu achava que, não, eu vou me salvar, não vou nada, sei lá se eu vou me salvar. Não sei mesmo, não é falsa modéstia, não. E aí entra a comunidade, você começa a estudar, você começa a ver que existem doenças espirituais. Você começa a entender que existe a falta de virtude, existe algo que vai bem na carne. Sabe quando alguém fala um defeito, você fala assim, sou eu. E aí, no meu caso, foi a tibieza, né? Essa preguiça diante da santidade. Diante da santidade eu fico, não, sabe? Ter que ler um livro, ter que fazer alguma coisa, que saco, sabe? E muitas vezes eu fiz isso e tendo um ministério de música, né? Tocando, sendo ativista. É como a Bíblia falou, né? Como Santa... Aí eu confundo se é Santa Teresinha, se é Santa Teresa d'Ávila, se é do Menino Jesus, né? E ela falou que se você tem uma prática, mas não tem oração, isso é ativismo. Da mesma forma, o jejum sem oração é dieta. Então a oração ela deve nos permear sempre, em todo lugar. E como é que a gente vai aprendendo isso? Aí tem que ler. Um livro que me ajudou muito. Eu não sou de ler muito, gente. Eu estou na comunidade. Essa aqui é a biblioteca da comunidade. Provavelmente eu não li nenhum desses livros. Isso aqui também não é um fundo falso, tá? Isso aqui não vai cair. Mas um livro que me ajudou muito. A Virtude da Ordem. A Virtude da Ordem me ajudou muito. E aí, ó, você que está aí nos assistindo, anota. Tem PDF. Compra também. Compra. Rabisca. Outro livro que me ajudou muito, que fez todo sentido para mim, assim, eu estou falando de livros curtos, viu, gente? São livros aí não sei nem se tem 100 páginas. Tem um que me ajudou muito na vida de oração, que foi o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, que é Santo Afonso Maria de Ligório. Esse livro é sensacional. E ele fala que o quê? A perfeição consiste em alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Trazer para a sua vida a vontade de Deus. Como é que você faz isso? Rezando. Então, assim, cara, para eu chegar, para eu ter esse entendimento, eu não falo nem a oração, mas para eu ter esse entendimento, eu tive que perder muito tempo. Eu tive que dormir muitas tardes, eu tive que pecar muito, eu tive que procrastinar muito para entender a importância em ter um tempo de qualidade para Deus, para a oração, né? Então eu vou ter o meu momento. Então assim, nas férias, né? Eu me forcei a todo dia eu vou acordar mais cedo e vou ler e fazer uma leitura espiritual. E tá dando certo. Não é porque eu sou bom, é porque senão eu vou ficar dormindo e vou achar, não, eu vou trabalhar o ano todo, vai ser um ano difícil, eu dou aula em 3 escolas, então eu preciso do descanso.
É verdade, eu preciso do descanso, mas eu preciso de Deus também. Então, é isso. Quando eu estava... Quer falar, Carita? Relaxe seus ombros. Não. Quando a gente estava organizando, né? E aí a gente estava olhando dentro do catecismo algumas passagens que falavam também sobre oração. E aí, quando você falava sobre o tempo, a gente achou no catecismo também uma parte que falava exatamente sobre isso, que fala bem assim, no número 2743. Orar é sempre possível. O tempo do cristão é o de Cristo ressuscitado, que está conosco todos os dias. Sejam quais forem as tempestades, o nosso tempo está na mão de Deus. É possível, mesmo no mercado ou durante um passeio solitário, fazer uma oração frequente e fervorosa, sentados na vossa loja, a tratar de compras e vendas, até mesmo a cozinhar. Então, é exatamente isso, né? Que você vinha falando, é sempre possível, é sempre possível. E aí eu lembrava até da minha confissão que eu fiz ontem, né, com o Padre Wesley, que eu falava exatamente sobre essa questão do tempo. E aí ele falava, a gente vai conversar até sobre isso na direção, porque nesses últimos dias, né, e aí quando a gente fala que, gente, isso aqui que a gente está falando para vocês, não somos aqui pessoas perfeitas, né, que já está com tudo resolvido. Mas que nesses últimos tempos, o que eu mais tenho tido dificuldade é justamente nessa organização de todo o meu tempo, né? Até porque eu estou numa nova organização, então é tudo novo, né? Então, reorganizar todo esse tempo. Então, tem sido essa a minha maior dificuldade, né? Onde encaixar tudo. E aí ele me falava exatamente isso, Lucas, que você falou, né? Faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. E é isso, sabe? É só ir fazer. E aí, desde ontem, que eu tenho pensado muito nisso. Pode falar, Lucas. Não, eu tava lembrando de uma, assim, eu tava vendo, assim, formas da gente rezar também, lavando a louça ou indo para academia, né? A gente assiste podcasts, a gente assiste palestras, pregações e eu acho que algo importante a ser dito, você vai entender onde é que eu vou chegar. Uhum. É para a gente também santificar o nosso dia. Porque, assim, nós estamos num mundo muito sedutor e que existem coisas que são lícitas para o cristão. Eu posso escutar, com a maturidade que eu tenho, eu posso escutar um rock, um reggae, um pagode, dirigindo ou na academia. Eu acho que eu posso, e às vezes até escuto. Mas às vezes sempre vem um incômodo. Mas e se, ao invés disso, eu buscasse uma pregação? E se nessa pregação eu descobrir algo novo? E aí, assistindo um podcast, né, católico, eu vi uma dica muito boa, que é o seguinte, você pegar algumas frases, né, algumas frases que fazem sentido para você, e no nosso caso, geralmente são frases de santos, e aí você colar, né, sei lá, no notebook ou na parede, e ir meditando naquela frase, sabe? Meditando naquela frase, isso não apenas num dia, né? Sei lá, em vários dias, às vezes você pode passar um ano com a mesma frase, meditando naquela frase. E uma frase que tem me acompanhado, Bruna, é assim, não, eu acho que não é uma frase católica, mas não deixe que o urgente se sobreponha ao importante. Ou seja, às vezes a gente vive apagando incêndio, né? Não, peraí, eu vou rezar. Ih, chegou alguma coisa, chegou a notificação. E essas coisas que aparentemente são urgentes, elas se sobrepõem ao que é importante. Então, ter essa maturidade também da gente
entender e da gente falar para a nossa vontade assim, ó, não, agora não. Não, mas aconteceu, não. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou rezar. Então, nesse momento, eu vou rezar, eu vou tirar, eu vou desativar os dados, eu vou fazer isso. Depois, o mundo continua girando e aí eu vou apagando esses incêndios, senão a gente vai viver apagando incêndio. Então, eu dei essa volta toda, né, para falar que essa forma de oração, né, que na nossa igreja, que eu vim aprender com o Padre Paulo, que nós temos as jaculatórias. Jaculatória são aquelas flechadas, né? Aquelas orações pequenininhas. Exatamente. Essas orações, né, são essas flechas que elas têm como destino o coração de Deus. Jesus, eu confio em vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. E ao longo do meu dia, eu dando essas flechadas, eu posso acertar. Porque quando a gente peca, a gente erra o alvo. Então, essas jaculatórias, elas também nos ajudam. A gente tem que parar de achar o católico, às vezes até o recém-convertido, ele acha que ele tem que entrar numa capela e tem que ficar lá 3 horas. Nem todo mundo é assim não, meu amigo. Nem todo mundo. E nem todo mundo tem esse tempo, né, Lucas? De também acordar cedo, passar a manhã toda. E principalmente era até aquilo que o Thay falava muito ontem pra gente, né? Nós, membros de aliança, normalmente a gente não tem esse tempo, né, de passar a manhã toda em oração. Então, a nossa vida tem que ser essa oração. Então, se a gente tá ali, como você falou, né, coisas lícitas, se a gente está fazendo um exercício físico, ou se a gente vai ao mercado, então fazer disso também uma oração, né? Entregar isso também a Deus. Quando você ia falando sobre essas jaculatórias, hoje, o que durante o dia, que tem ficado muito forte, assim, já tem um tempo que eu rezo muito com isso, eu sempre lembro e peço a Deus, né? Senhor, aumentai a minha fé. Eu comecei a pensar isso porque, de um tempo para cá, eu ficava lembrando muito, né, de algumas formações do Thay. Eu acho que é do Thay mesmo, mas tem muito tempo. Do nada, sabe aquele flash que vem assim, do nada? E aí, dele falando, né, a gente não reza pedindo para Deus aumentar a nossa fé. E aí, me veio esse flash um tempo atrás, e eu falei, meu Deus, nossa, e como é verdade, né? Se eu não peço para Deus aumentar a minha fé, e a minha fé já é tão pequena, né? Ainda que eu ache, né, na minha soberba, na minha prepotência de que, nossa, eu sou demais, mas não, é só essa soberba mesmo, né? E aí é onde ontem nós recebemos uma imagem no nosso grupo do WhatsApp sobre algumas virtudes, e a virtude principal, que é a base de todas as virtudes, é a humildade, né? Então, para que consigamos ter essa virtude, né? Alcançar essa virtude, a principal, eu refletia de ontem para hoje, né? O que a gente precisa pedir muito é isso, né? Senhor, aumenta a minha fé. E outra coisa que eu peço muito, Lucas, na minha oração ultimamente, é que o Senhor também possa abrir a minha inteligência, para que eu possa entender aquilo que Ele quer. Então, essas são as duas coisas, assim, não são jaculatórias já prontas, né, de santos, nem nada, mas são aquelas duas orações que estão comigo, sabe, durante o meu dia, que tem me ajudado, sabe, Senhor, aumenta a minha fé e abra a minha inteligência, porque sem isso, eu não consigo prestar atenção, e aí você falava lá atrás, né, sobre a questão da distração, que muitas vezes a gente nem leva para a direção, para a confissão. Então, Senhor, sem essa abertura da minha inteligência, eu não vou conseguir prestar atenção, eu não vou conseguir nem mesmo entender o que o padre está falando na homilia. Então, tudo isso, sabe? Eu fui falando porque, nossa, como era difícil para mim conseguir prestar atenção
na homilia toda completa, sabe? Chegava um momento, eu voava, quando eu voltava, eu falei, pronto, perdi, já era, acabou. Então, comecei a fazer isso, sabe? Senhor, abra minha inteligência, para que eu possa entender o que o Senhor quer, mas que eu também consiga compreender pelo menos a homilia completa, sabe? Compreender pelo menos aquilo que da formação toda. A Keliane, ela disse aqui, ó, rezar a vida, né? Monsenhor Jonas a Vida. Se eu não me engano, esse rezar a vida, eu não sei nem se chega a ser um livro, mas ele falava sempre, né? Sobre isso. Rezar a vida, rezar com a vida. No nosso cotidiano, nos nossos afazeres, é muito importante isso, gente. É muito importante. E entender que existe uma espiritualidade sua. Você tem uma espiritualidade, sabe? Às vezes a gente acha que não, a gente não tem vida de oração. Mas peraí, às vezes você tem sim. Mas, e algo que a gente não pode fazer também é comparar. Não tem como você comparar. Você tem uma realidade, a Carita tem uma realidade, né? A Patrícia, que mora aqui na comunidade, tem outra realidade. E assim, Bruno, eu não sei se você é assim, mas eu estava pensando que algumas pessoas, não sei se é o seu caso, às vezes a gente fica querendo saber assim, como é que é a vida de oração da pessoa, só para a gente ter uma curiosidade. Só para ter uma noção, só para ter noção. Será que tu reza? Às vezes a gente é o vigia, aí chega alguém e dá uma, sei lá, imagina, você acha que assim, vamos pegar aí Santa Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá, eu assisti o documentário dela, né, que saiu aí por 2 dias aqui no cinema. Acabou comigo. Nossa. Acabou assim, eu não tinha noção da vida dela, do que ela fazia. Gente, provavelmente aqui, ó, sei lá, se a gente passar 3 horas numa capela durante uma semana, a gente rezou mais que ela durante vários meses, porque ela não tinha tempo para isso. E foi o que? Uma santa. Foi uma santa. Ela se gastou pelas pessoas. Como você vai falar que ela não tinha oração? Então, assim, nós não podemos nos comparar com ninguém. E também não existe o orômetro, né? O medidor da oração. Não, estou rezando muito. Peraí. Será que no texto a gente está refletindo sobre os mistérios da vida de Jesus? Ou será que quando a gente reza o texto, a gente dá glória a Deus que já está no 5º mistério porque está acabando? A gente dá glória a Deus porque está no 5º mistério porque E chega na sexta-feira que a gente tem que rezar o rosário, é sempre, meu Deus, ainda estou no 2º terço. É sempre, né? Essa coisa assim, como se fosse uma carga mesmo, né? E a gente tem que parar com isso, né? E mesmo se for uma carga, se for difícil, a gente tem que fazer o quê? Transpor isso. É difícil. Vamos para cima. Vamos dizer, obrigado, Senhor. E o nosso pensamento tem que ser, obrigado por produzir mais um mistério, mesmo a minha vontade, né? Mesmo a minha humanidade, mesmo a minha carne não querendo. Né? Hoje, nós que estamos nas redes sociais, a gente tem que ter muito cuidado com essa, eu chamo de produtividade tóxica, né? Onde você tem que produzir, onde você tem que dar conta, onde você tem que rezar e você se espelha nas mulheres donas de casa com 8 filhos e todo mundo e nada contra essas pessoas, nada contra, de verdade, né? É muito bom ter no mundo exemplos de pessoas que são abertas à vida e que rezam e tudo mais, mas a forma como você enxerga isso é que faz a diferença. Exatamente. Você não pode olhar para uma pessoa que tem uma realidade de, sei lá, produzir muito, dar conta de muita coisa, e você fala, eu tenho que ser igual a essa pessoa. Não, você não tem. Você pode se inspirar, você fala, opa, eu posso fazer um pouquinho a mais, mas entender que dentro da sua realidade, você que está nos ouvindo, dentro da sua realidade, como você pode rezar? É você dizendo para o seu dia o que você vai fazer. Nesse momento, eu vou tirar 10 minutos para rezar.
Você acha que é pouco? Experimenta. Experimenta ficar 10 minutos numa capela em silêncio. Será que sua mente consegue parar e rezar? Será? Para mim é muito difícil, mas é possível. É possível. Entender que é um movimento, é um esforço, né? Oração não é aquela coisa que Deus vai vir com um manto quentinho e eu vou sentir. Mentira, mentira. Você vai estar com fome, você vai estar, sei lá, suado, você vai ter um monte de coisa para fazer, mas você tem que dizer para a sua vontade: peraí, agora eu vou me encontrar com meu Deus. E aí a gente tem os tipos de oração também, né? Aham. Temos, né? Não sei se estava aí no cronograma, Mas pode né? ir. É importante a gente entender, né? A oração de agradecimento, a oração de pedido, o louvor, né? Entender todas essas realidades e que existe momento para tudo isso, né? Então, inicialmente, eu me coloco diante de Deus como nada, eu agradeço a Deus, eu peço a Deus, né? Jesus fala no Evangelho, né, que a gente não sabe pedir, a gente não sabe pedir, e Deus muitas vezes ele está disposto a nos dar muito, mas nos dar o quê? A gente volta para Santo Afonso Maria de Ligório, dar aquilo que Deus quer. É por isso que nós temos que alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Porque se eu quero o que Deus quer e eu sei que Deus vai me dar, aí fechou. Se Deus me der, sei lá, se Deus quer me dar uma calvície, vamos nessa, eu abraço isso. Se Deus quer me dar um emprego melhor, vamos nessa. Deus quer me tirar o emprego, vamos nessa. Vamos nessa. É entender qual é a vontade de Deus naquele momento da minha vida. Se hoje Deus te chama a ser uma professora de inglês, uma empreendedora, opa, vamos lá, o que Deus quer com isso? Como eu posso me santificar com isso? Né? E se não for a vontade de Deus essa, ele vai tirar e vai acontecer outra coisa. Eu acredito que quando a nossa oração é essa oração que a gente coloca a nossa vontade à disposição de Deus, tudo fica menos pesado. Isso me ajuda a carregar a minha cruz. Sabe? Porque a gente fala no Pai Nosso. A gente fala no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. Né, ó, tia Célia acabou de falar aí, ó. Tudo como Deus quer. Tudo como Deus quer. Exatamente. E não é um cristianismo cego. Não é isso. Gente, quando a gente dá sentido ao sofrimento, quem dá sentido ao sofrimento? Cristão. Jesus fez isso. Os santos fizeram isso. E nós somos convidados a fazer isso também. Dar sentido ao sofrimento. E a nossa oração tem que ser essa. Né? Sempre, 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 Senhor, que a tua vontade seja feita em minha vida. Né? Deus não vai querer algo ruim pra gente. Deus não vai querer algo assim. De forma alguma. Né? Ele vai querer algo que nos santifique, que nos edifique. E tem outro ponto também, né, que é muito importante, já que você falou, né, das orações, né, oração de súplicas, de agradecimento, e o Padre Wesley fala muito isso para a gente, né, que a própria igreja é muito didática, que ela entrega a liturgia para a gente, né, justamente para isso, porque, eu não sei muito o que falar para Deus na minha oração, então beleza, agradece, começa agradecendo pelo seu dia, pede o Espírito Santo, pega ali a liturgia, reza com a liturgia, da liturgia você começa a sua oração, porque ali está o que a própria igreja já separou para o dia de hoje. Então, não sei como começar, não tem um livro espiritual, não tem, mas tem a liturgia. Todo dia tem. Então, tá aqui, sabe? Tá aqui, te deu. E aí, quem tem, né? Quem já tem um pouco mais de acesso e pode, ainda tem ali as liturgias, a liturgia das horas, né? Que já é um pouquinho mais aprofundado, mas
é muito profundo também. Hoje de manhã eu fiz as laudes, e aí a primeira oração das laudes, gente, foi tão bonita, que aí quando eu terminei, eu voltei, porque eu falei, nossa, gente, olha só, que coisa linda, né? O Senhor, ele já sabendo de tudo, lá no início, e aí a gente volta até naquela formação que Padre Wellington sempre falava para a gente, né? O Senhor, ele está fora do tempo, né? Que ele sempre explicava para a gente. Mas então, antes de tudo, ele já sabia que lá atrás nós estaríamos aqui agora falando sobre isso, então ele se deu na cruz para que agora a gente pudesse estar aqui falando de oração, né? Então, olha só, que preciosidade, né? Antes mesmo de que nós nos conhecêssemos, ele já nos conhecia. Então, é essa preciosidade. E é isso a oração, né? A oração é o encontro dessa sede que Deus tem de nós. Então, Deus, ele quer ter essa sede de nós. Então, ele tem sede de nós para que nós possamos ir lá. E aí, o que vai ser para matar essa sede de Deus, né? A nossa própria oração que ele quer. Então, olha que coisa magnífica, né? Deus, ele quer a nossa oração para matar essa sede que ele tem de nós. E aí você insere já, e aí eu quero entrevistar a Carita, né? E aí eu quero falar da importância da Sagrada Escritura, né? Porque, como a Bruna dizendo, a gente não tem que inventar nada. Não, hoje eu tenho que inventar, eu tenho que criar a mais bela oração de pedido. Não, gente. Um salmo, ou se a gente pegar a liturgia diária, nós vamos ter acesso ali, no mínimo, a 3 leituras, né? A primeira leitura, se for no dia de semana, o salmo e o evangelho. O salmo são esses cantos de louvor, de súplica, enfim. E como faz sentido na nossa vida, né? Como a palavra de Deus, ela faz sentido na nossa vida. E aí nós temos também a importância de saber rezar com a palavra de Deus, que é fundamental, tudo surge dali. Não é eu vou jogar a Bíblia pro alto, vai cair numa página e aquilo ali vai ser o meu horóscopo. Não é isso, a Bíblia não é horóscopo. Né? Assim como os temperamentos não são signos, não é? Então, assim, é muito importante, né, nós sabermos fazer a nossa oração e a gente pode plagiar a oração, a gente pega a oração, Jesus rezou, Jesus fala, pessoal, assim, aqui eu sei que tá comigo, tá bom, mas eu vou me retirar ali, eu vou rezar. Vou passar uns 40 dias ali rezando. E é interessante também a gente lembrar que a oração diferenciar, né? A obrigação da necessidade. Porque, igual vocês tocaram no ponto, né, do rosário, que às vezes a gente está ali rezando já doido para acabar, porque a gente às vezes encara a oração como uma simples obrigação. Jesus disse, vigiai e orai, está no catecismo que a gente tem que rezar, e aí a gente fica com essa ideia, né, de uma obrigação, que a gente tem que arrumar um jeito de encaixar, porque eu preciso fazer, assim como o meu trabalho, assim como cuidar dos filhos. Mas não é só isso, não para por aí, né? A oração, ela é uma necessidade, e tudo tem um sentido, né? E se Deus nos pede, nos chama, nos convida, né, a esse encontro de corações, de pensamentos, é porque aquilo vai nos trazer algo de bom, é porque aquilo vai mudar a nossa vida, né? E aqui o Lucas falou, a Bruna falou, vários exemplos na vida deles, o quanto fez diferença, né? Na minha também. Nossa, como mudou, né? Desde que eu entrei na comunidade e que eu passei a ter a obrigação de rezar, de seguir uma regra, né? De ter ali todas as nossas regras de vida e tudo, e incluir a oração nisso. Mas como a minha vida no todo mudou, né? Como eu cresci, como eu pude ver amadurecimento a partir da oração, como eu pude abrir mais meus ouvidos, como eu pude realmente escutar Deus nos momentos em que eu estava perdida, em que eu precisava tomar uma decisão,
e o quanto a oração foi ali a chave, né, para que eu pudesse ouvir mesmo a voz de Deus e tomar o melhor caminho, né? Então, a oração a gente tem que encarar dessa forma, como uma necessidade de algo que vai nos trazer sempre um bem, né? E não uma simples obrigação. Se a gente encara ela de outra forma, a gente não vai mais... não que a gente não vá ter essa dificuldade, sempre vai existir dificuldade, mas vai ser muito mais fácil no final do dia, quando a gente estiver cansado, a gente pensar, eu preciso, não porque eu sou obrigada, mas eu preciso porque aquilo já está tão enraizado em mim que eu não consigo ficar sem, eu não vou dormir bem, meu dia amanhã não vai ser bom, a minha semana não vai ser boa se eu não rezar, né? Então, para mim é muito isso, assim, aquilo que faz o meu dia fluir, aquilo que me ajuda a poder suportar as dificuldades do dia, aquilo que me ajuda a ter direcionamento. Às vezes a gente lê uma leitura no início do dia, não entende nada. Aí a gente, daqui a pouco ali acontece alguma coisa e a gente, poxa, nossa, ainda bem que eu li aquilo, né? Ainda bem que a palavra de Deus nos ajuda no nosso trilhar, no nosso caminho, né? Para mim é muito isso, eu não sei para vocês. Eu estava lembrando, cara, quando você ia falando disso, né? E, por exemplo, né? Várias músicas, acho que todas as músicas que eu fiz, que são poucas, viu? Elas surgem de uma palavra, sabe? E é uma palavra de Deus, não é uma palavra humana. É uma frase que eu ouço, é um versículo que eu ouço, que eu lembro a missa que eu escutei, o versículo, né, falando que os que plantam entre lágrimas se farão com alegria, sabe? Eu fui, cara, que coisa bonita, como é que eu posso transformar isso em música, sabe? Enfim, vários trechos da Bíblia, várias frases, enfim, a homilia ela também inspira muito. E aí, chegando num ponto que a gente até comentou ontem, né, a gente que estava aqui na comunidade, falar para o pessoal de casa, para a gente ter também o cuidado com as muletas, porque é interessante que haja uma diversidade, uma diversificação na oração. Deixa eu explicar assim. Por exemplo, tem gente que só reza com música. Beleza, cuidado com isso. Cuidado com isso, porque você só vai rezar com música, mas será que você entende será que aquela música ela foi baseada na palavra de Deus mesmo? Foi uma emoção humana? A música ela pode ser um empurrão, mas não dá para se apoiar apenas nisso, é pouco. Rezar apenas com música é pouco. É importante em alguns momentos, sim. Nossa, quantas vezes eu rezei, quantas vezes as músicas. E ainda rezo. Quantas vezes foi, não, hoje a minha oração vai ser uma música. Eu pego a tua música, eu canto dentro do carro, eu choro, eu grito, canto ela. Ok, mas não é só isso. Não é só isso. Existem outras formas também, né? De a gente rezar. A gente que o senhor sabe, né, como a gente comentava, o senhor sabe rezar com o livro. Não, para rezar eu tenho que estar lendo alguma coisa, mas tá, fecha o livro, conversa com Deus. O que você vai dizer? Senão você vai ser apenas uma criança que é guiada. E quando soltarem sua mão, o que você vai fazer? Então, é interessante a gente ter essa noção de que na oração é necessário que haja maturidade. E como é que a gente adquire isso? Rezando. Lucas, enquanto você falava, eu me lembrei justamente da minha oração de hoje de manhã. E foi muito engraçado, porque enquanto eu rezava de manhã, eu peguei a cruz, né, para eu poder ir rezando e tudo. Eu falava, não, Senhor, o Senhor sabe como eu senti. E eu falei,
Não, ele sabe, mas eu vou falar para ele, né? O que eu estava sentindo naquele momento quando aconteceu aquilo. Eu me senti assim, 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 foi muito bom, porque por isso, por isso e por isso. Olha, Senhor, muito obrigada por conta disso. Então ele sabe, mas aí eu parei para pensar, eu falei, nossa, ele sabe, mas eu vou falar para ele como que eu me senti. Então a oração também é isso, né? Essa intimidade. Uma frase que eu ouvi e ela também fez todo sentido, né? Ela é de um santo. Eu não sei qual é o santo, mas eu escutei o Padre Overlan, né? Explicando, né? Mas por que se Deus sabe de tudo, né? Por que eu tenho que falar? E aí, eu realmente acho que o Abílio até pode pesquisar aí pra gente, né? O Deus que me criou, né? O Deus que te criou sem ti, não quer te salvar. Não te salvar sem ti. Nossa, então, eu já escutei muito isso também do Padre Overlan. Ele sempre fala, né, nas homilias dele, o Deus que te criou sem ti, ele não vai te salvar sem ti. É exatamente isso, né? Ele quer a gente, né? Mas por quê? Porque ele quer. Ah, mas, gente, porque ele quer. Ele quer, né? Ele nos quer. Ele olha para nós e nos quer, né? Esse desejo, então, é esse amor, né? Imenso que ele tem por nós, né? Já está quase dando nossa hora, mas a gente ainda tem só mais um tópico, que é justamente sobre o nosso carisma dentro disso tudo, né? Lá no início, você tinha comentado... nosso fundador já colocou aqui pra gente, Lucas. O Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Santo Agostinho. Você que está nos ouvindo, pega essa frase, anota no post-it, cola na parede aí, ó, e toda vez que você passar no lugar, assim, Deus que me criou, não quer me salvar assim. E aí, ó, e nisso você vai rezando. Você vai rezando. Pega um pincel. Ajuda. Coloca isso, e aí, ó, já dá para fazer um momento de oração, nossa, absurdo. Uhum. Comunidade. Lá no início, você tinha falado, né, o quanto que a comunidade te ajudou em todo esse processo, né, da oração, dessa constância na oração, na constância da rotina. E você já estava falando de São José Maria Escrivá, né, que é o seu santo de devoção. E aí, sem saber, eu trouxe uma frase de São José Maria Escrivá para a gente poder comentar, que é os 3 livrinhos dele, né, que é super conhecido, Forja, Caminho e Suco. E esse é do Forja, que é o número 72, que é assim: ao empreenderes cada jornada para trabalhar junto de Cristo e atender tantas almas que o procuram, convence-te de que não há senão um caminho, recorrer ao Senhor, somente na oração, e com a oração aprendemos a servir os outros. E aí, quando eu vi essa frase hoje, esse momento, eu lembrei muito também do nosso retiro de ontem, né? Que o Thay falava muito pra gente, porque no nosso carisma é chamado a atender o outro, né? É chamado à direção. E a oração precisa estar presente em todos estes momentos. E eu queria te perguntar se você já teve essa experiência de atender alguém e dentro dessa sua vida de oração, né? Como que foi? Como que foi tudo isso? Bruna, até hoje, de maneira oficial, eu atendi uma pessoa. Eu acho que uns 2 meses. E aí você vê, eu estava conversando isso ontem com o nosso irmão de comunidade, né, o Raniel. Se você não está em oração, se você não está lendo algo, se você não está meditando sobre a palavra de Deus, você não consegue dar um bom conselho. O conselho é um dos dons do Espírito Santo, né? Então, foi extremamente difícil, mas por conta da situação. A pessoa chegou querendo, né, uma resposta para os problemas da vida dela. A pessoa estava
levemente embriagada. E aí ela, tipo assim, ela chegou para mim e falou assim: eu quero que você me diga por que as coisas não dão certo na minha vida. Olha só a responsabilidade. E aí eu fui falando e a pessoa não aceitava. Eu fui, eu não sei atender oração. Eu, gente, não tá dando certo. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. Até que eu fui por um caminho que deu certo. Sabe? E a oração, ela ajuda muito. Mas não é só essa oração da gente de sentar e falar: Senhor, eu vou falar contigo agora. É de nós entendermos que é necessário estar imerso por Deus, sabe? Eu posso no atendimento de oração, e isso a gente vai aprender na comunidade, né? A gente vai ter um curso, né, de como atender, mas como te empurraram na piscina assim, ó, eu sei nadar, peraí, eu sei nadar, eu sei falar de Deus, né? Todo mundo aqui na comunidade sabe falar, só, peraí, né? Ai, não, eu vou chamar alguém, não, 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 não. Vamos lá, deixa eu encarar esse negócio aqui. Eu sei, é falar de Deus para alguém. Vamos lá, eu conheço Deus, eu vou falar de Deus. E eu atendi essa pessoa, não foi fácil, mas não foi difícil, não foi impossível, né? O fato de ser professor ajuda muito, porque acaba que eu atendo os alunos, né? No final da aula, sempre, é impressionante. O fato de ser católico e de demonstrar que eu sou católico, sempre vem algum aluno: professor, meus pais estão passando por, sei lá, um divórcio, eu sou, sei lá, estou namorando tal pessoa, me ajuda nisso. Isso é um atendimento de oração, né? Hoje eu fui levar meu pai numa consulta e eu escutava as reclamações dele, né? Tá ficando idoso e tá reclamando. É um atendimento de oração. Ouvir também é um atendimento de oração, sabe? E tudo isso a gente vai aprendendo aqui na comunidade. No atendimento de oração não tem o que falar o tempo todo. Às vezes a pessoa quer sentar ali e quer desabafar. Então, aí vem a virtude da humildade também, né? De saber servir, de não se colocar como uma pessoa melhor que a outra, de não se colocar como uma pessoa superior, né? Eu me coloco no meu lugar e falo assim: não, deixa eu te ouvir. Espera aí, eu já passei por isso também, sabe? Para que isso gere uma identificação e a pessoa seja convidada a seguir o caminho de Deus. E a comunidade, ela me ajuda muito nisso. Muito, muito, muito. Seja nas sugestões de livro, na vida fraterna, nas adorações, em tudo que é falado, em tudo que é vivido, mas a gente tem que estar atento. É preciso estar atento, porque senão a gente deixa a graça passar. Muitas vezes a gente deixa a graça passar, a gente não pega aquilo. Eu entendi o que São José Maria Escrivá queria falar. Opa, eu peguei aquilo para mim. Se não faz sentido para você, problema teu. Para mim faz todo sentido e eu pego isso para mim e eu uso isso para mim. Então, na comunidade e na oração, é necessário que nós estejamos atentos. Não é uma oração dispersa, porque oração dispersa aí é distração e aí a gente já entra, né, naquele ciclo que é um espiral para baixo, né? Eu sou distraído, eu começo a ajudar meu irmão, eu começo a ver defeito, eu começo a falar mal do outro, bum, inferno. Consegui responder? Aham. Consegui. Carita, quer comentar? Tá desligado, minha irmã. Agora tá ligado. Não, é só finalizar mesmo perguntando para você agora, né? Depois de tudo isso que você partilhou conosco, da sua vida, da sua experiência, né, com a oração. Mas e para o pessoal de casa agora, né? Depois de tudo isso
qual que é a sua gota de fidelidade para o nosso carisma, né? O que você pode dizer aí para quem talvez esteja, né, e agora, mas como é que eu começo? Eu gostei, né? Gostei de saber de tudo isso, mas como que eu começo? O que eu posso fazer que não tenho ainda experiência, enfim, ou quem já tem, mas está tendo dificuldade, está lutando ainda. O que você poderia trazer, né? A sua gota de fidelidade? Acho que a primeira coisa é lembrar da humildade. Né? E ele já falou até, Jesus manso e humilde de coração. Foi Jesus que disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então a oração ela deve ser um momento de uma ação de humildade. Então eu acredito que para aqueles que estão em casa, essa dica ela é muito valiosa porque para mim fez todo sentido. Eu nunca tinha ouvido isso, né? Colocar-se diante de um Deus que é tudo e reconhecer a minha insignificância. Porque aí a minha oração ela já começa diferente, né? Reconhecendo a grandeza de Deus e reconhecendo a minha miséria, os meus erros, eu não presto, né? Inicialmente, a oração fica só nisso, né? Mas reconhecendo tudo isso, eu acredito que já é um belo de um pontapé inicial. Né? Reconhecer que eu preciso ter todo dia, toda hora, para esse podcast. Eu tenho certeza. A Carita rezou, a Bruna rezou, eu rezei para estar aqui. Para que nós falássemos apenas aquilo que Deus quer que nós falemos. É isso, não é para elevar a nossa espiritualidade. Eu tenho uma espiritualidade. Não. Cada um tem a sua, mas a dica, né, a gota de fidelidade, humildade. Seja humilde na sua oração. Você não merece nada. Deus derrama muitas vezes, não são gotas, são oceanos na sua cabeça e você não percebe. Deus derrama um oceano e você não percebe. Então, gota de fidelidade, né, que eu quero deixar para todos nós aqui, inclusive para mim, seja humilde, né, na sua oração. Pense no outro, sirva o outro, não, que não seja uma oração egoísta, né, que assim como aquele publicano, você volte justificado, porque Deus, ele ama a oração do humilde. Ele ama a oração do humilde. Deus faz grandes coisas com a humildade. E é isso. Só uns recadinhos rápidos antes da gente terminar. Apesar do nosso podcast estar terminando, ele vai ficar gravado. Então, se você, né, quer mandar para alguém que, nossa, seria muito legal alguém assistir, alguém poder escutar um pouco isso do que a gente conversou, vai ficar gravado, pode enviar. A partir de quarta-feira também vai para os streamings de áudio, então também vai estar lá no Spotify, né? Então pode enviar também. Mas se a pessoa gosta, né, de assistir, porque tem gente que não gosta muito só de ficar escutando, gosta de ver o vídeo, as pessoas, então também fica aqui no YouTube, pode enviar. Não esqueça de compartilhar, pedir para seguir, né, para deixar o like, porque isso ajuda demais. Outra coisa, esse final de semana agora é o nosso acampamento Zoé. Então, já coloca aí nas suas orações por nós, pela comunidade, por todos os acampistas, né? Não deixe de rezar por nós. Sempre que você for, sempre que você lembrar, né? Reze nem que seja uma Ave Maria, ou, né, só peça a Deus, Senhor, olha por eles. Já tá bom, tá? Reze por nós, porque já é esse final de semana, olha só, já chegou. Tem mais algum recado? Acho que não, né? Acho que são só esses, os recadinhos, né? Lucas, muito obrigada por mais esse podcast, por estar aqui conosco, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Carita, bem-vinda! Bem-vinda oficialmente ao grupo. Obrigado. E
Pedro, agradecer você, eu quero agradecer pelo convite, né? Porque falar de algo que a gente vive e de algo tão pessoal não é fácil, né? Não é fácil expor a sua vida de oração assim para as pessoas. Eu não sei se é para você assim, né? Não é que dá vergonha, só que é algo muito íntimo, É né? muito íntimo, né? Muito íntimo, é muito íntimo. É muito íntimo. E agradecer também, né, por estar falando, né, sobre isso, porque nós somos seres humanos que nós temos, né, uma totalidade, né? Eu não sou apenas músico, né? Falar de música, beleza. Eu sou muito mais que isso, sabe? Vim falar de oração foi um desafio que gelou minha barriga, foi. Mas eu entendi, pera, as pessoas não estão querendo aprender, né, como rezar. Mas eu espero, e eu tenho certeza que Deus colocou alguma gotinha aí no coração de quem está escutando e de você que vai ouvir também esse podcast. Se a gente contribuiu com algo mínimo para a sua oração, já cumprimos aí o nosso dever. Muito obrigado. Isso. Então, vamos fazer a nossa oração final? Aí a gente segue a ordem que está aqui, Lucas, Carita e depois eu, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Sua vontade, para conhecer as Suas obras e escutar o Teu chamado à perfeição. Carita, a gente não está te escutando. Tá sem som. Eu vou fazer essa parte, aí você faz a próxima. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da sua palavra. A gente não está ouvindo a carta, eu vou fazer aqui. Espírito Santo de Deus, fiel, consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Ainda bem que o som da Carita sumiu só no final, né? Deu para seguir tranquilo. Gente, então é isso. Nos vemos segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem tem mais podcast. Exatamente às 8 horas nós começamos. Não se esqueça de compartilhar e sempre chamar mais gente para poder acompanhar com a gente. Fiquem com Deus e até mais.